Olá, novamente aqui com vocês. Eu sou a pastora Fran. Eu sou o pastor Denis. Sejam bem-vindos a esse canal. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve. Se você ainda não acionou ali as notificações, vai lá, ativa aquele sininho para você estar recebendo os vídeos novos que a gente está fazendo aqui. Se você tem sido abençoado com as ministrações, aqui os bate-papos que a gente tem tido, compartilhe com um amigo, siga a gente nas redes sociais, né, amor? Com certeza, vai nos ajudar bastante e vai divulgar a palavra do Senhor, né? Exatamente. E hoje, né, a gente quer comentar aqui com vocês, conversar, ter um bate-papo bem gostoso a respeito de um tema bem legal, que é chamado. No último podcast que a gente teve aqui, a gente falou um pouquinho a respeito de propósito. E uma das coisas que a gente comentou aqui é que é muito difícil a gente separar propósito de chamado. Uma coisa acaba que estando relacionada à outra. E apesar de muitas vezes isso ser uma coisa ser confundida com a outra, é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho hoje, né? Na semana anterior a gente falou sobre propósito estar relacionado muito mais a ser do que ao fazer. Sim, com certeza. E enquanto o chamado já está um pouco mais relacionado ao fazer. E é um pouco sobre isso que a gente quer conversar hoje. Vamos falar um pouquinho para eles? Isso, no outro podcast nós falamos, né, sobre o propósito. Nós começamos falando sobre identidade, que é o que a base, né, a base, o alicerce da vida cristã. E começamos no propósito, que é o quê? O ser. Né? Nós entendemos que o propósito tem muito mais a ver com o ser, e o chamado especificamente vai falar sobre o fazer, né? Com suas habilidades, com tudo aquilo que Deus, todas as ferramentas que Deus colocou em nós, né? Na nossa essência, para que a gente possa desenvolver o chamado do próprio Deus na nossa vida. Amém. O propósito, a gente falou que está relacionado sobre quem nós somos em Deus, a nossa identidade, sobre o nosso propósito nessa terra, para que eu vim aqui, né? Quem eu sou, qual é o propósito de Deus na minha vida. O chamado é como se fosse o desenvolvimento do nosso propósito como pessoa nessa terra, aquilo que nós viemos para ser, e a gente vai desenvolver através do nosso chamado e das nossas habilidades. Isso. Deus nos criou, né? Na criação, quando Ele nos criou, Ele nos fez, Ele já projetou, né? Projetou a nossa história, a nossa caminhada. Ele já designou tudo aquilo que nós deveríamos ser, fazer e executar. Então, quando nós entendemos isso, começando pela identidade, logo em seguida nós entendemos o propósito de Deus, a nossa essência, o porquê de algumas coisas. E aí, a partir disso, Deus começa a clarear, revelar ao nosso coração, à nossa mente, às nossas vidas, o que Ele tem de caminhada para nós nos próximos passos, depois, né, que a gente já descobre a identidade, que a gente tem a convicção da nossa identidade, a essência do propósito, e aí a gente começa a desenvolver isso para que a gente chegue na plenitude, né, de todas as coisas, que é o cumprimento. Eu sempre digo que a plenitude da nossa alegria, da nossa felicidade está no cumprimento do propósito e do chamado, né? Então, quando nós estamos caminhando dentro daquilo que foi proposto pelo Senhor, a nossa vida ela vai ter um significado diferente. Nós vamos ter uma direção concreta, uma direção, né, visualizar aquilo que de fato nós temos que viver. Então, eu creio que o chamado é algo muito importante para nós, porque tudo que nós vamos conquistar, que nós vamos viver, ele tem que estar dentro desse caminho proposto pelo Senhor, pelo chamado de Deus na nossa vida. A gente sabe que o chamado está relacionado ali a obras em si, algo que nós vamos fazer para Deus. Mas antes de qualquer coisa, o chamado, e eu acho que o próprio nome já diz, né? Tem a ver com um chamamento. Né? Chamado, alguém que chama. Quando você chama alguém até a tua presença, né? Quando você faz uma convocação. Né? Então, o chamado tem a ver com uma convocação
do Senhor, um chamamento dele para as nossas vidas. Porque às vezes a gente fica assim, mas o que é o chamado? O chamado nada mais é do que uma convocação dos céus, uma convocação do Senhor para nós. Sim. Nós confundimos um pouco o chamado de Deus e a gente, na verdade, não confundimos, a gente explana o chamado de Deus para o ID, né? Para a comissão, né? Para aquilo que, biblicamente, a gente vê Jesus falando para os discípulos. Mas o primeiro chamado de Deus para nós é o volte. Né? Então, o primeiro chamado de Deus para o homem é o volte. Volte para onde? Volte para ele. Então, a gente vê isso lá em Adão, né? Em Gênesis 3, do versículo 8 ao 9, Deus, Adão ali, ele comete a desobediência, ele peca, Adão e Eva, eles fazem aquilo que eles fizeram e a Bíblia diz que eles se afastam, que eles se escondem de Deus, né? Que na viração do dia Deus vem para conversar com ele, como fazia sempre, e eles estão aonde? Escondidos. Eles fogem, quando eles ouvem a voz do Senhor, eles se escondem de Deus. Eles ouvem os passos, ouvem, né? os passos, os passos isso. de Deus no jardim. E aí eles se escondem de Deus. Por quê? Porque eles tinham, né, cometido algo que Deus falou para eles não fazerem. Mas o que Deus fala, eu quero até ler para não ficar só nas minhas palavras. Gênesis 3:8 diz assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Mas o Senhor Deus chamou o homem. Chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Agora eu pergunto, na onisciência, onipresença e onipotência de Deus, Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Com certeza ele sabia. Deus sabia onde Adão estava. Quem não sabia era Adão. Então a primeira coisa que deu, o primeiro chamamento de Deus para nós, o primeiro chamado de Deus para nós é o volte. Volte para mim. Né? E quando Deus chama e você ouve a voz dele, ele traz uma realidade de onde você está e a condição que você está. Para daí, então, a partir de Deus, a partir de Cristo, a partir de Jesus, você começar a exercer aquilo que Deus chamou você para exercer, que a gente vai ler. Eu vou ler mais um texto aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó: Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Ou seja, aqui mais uma vez a gente vê, né, agora no Novo Testamento, através das palavras que diz que nos chamou para si. Ou seja, mais uma vez eu digo, o primeiro chamado de Deus para nós é volte para ele. Então, quando a gente volta para ele e a partir dele a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Então, eu acho que esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter sobre o chamado, que nada nunca é a partir de nós, nunca será sobre as nossas habilidades, nunca será sobre os nossos conhecimentos, o nosso intelecto, as nossas as ferramentas que Deus deu, né, para nós. Não é sobre isso, mas é sobre primeiro você voltar para ele. Isso, né? Não é somente sobre isso, é primeiro você voltar para ele e a partir dele, com ele, para ele, a gente vai desenvolver o chamado e a gente vai cumprir de fato aquilo que Deus ele tem para nós. Ele mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. Então não tem como a gente realizar o chamado de Deus, não tem como a gente cumprir um propósito, não tem como a gente viver algo sobrenatural que Deus preparou para nós sem ele. E eu acho que é justamente por não entender esse volte, é que às vezes a gente não consegue ir, né? Porque se a gente não volta, não é a partir dele. E é bem interessante, porque a gente ouve muito ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e, de fato, é a palavra de Deus. Né? Ele deixou para nós esse ide. Mas antes de ir, a gente precisa voltar para ele, né? Para o coração dele, aquele que está em mim. Né? Ele nos chamou para si, como você leu aí em Pedro, né? Sim. Ele nos chamou para si, para um relacionamento com ele.
Então, antes de ir, a gente precisa voltar para ele, né? Voltar o nosso coração à nossa vida. Então, muitas vezes, acho que a frustração de não conseguir desenvolver um chamado é porque a gente quis ir a partir de nós. Sim. Né? E não a partir dele. Eu até digo que quando a pessoa não vai, ainda é menos pior do que aquele que vai sem ele. Sem ele. Por quê? Porque há uma funcionalidade no fazer pelas habilidades sem Deus. A funcionalidade isso não quer dizer que esteja de acordo com o Senhor, porque sem ele nada a gente pode fazer, como ele mesmo disse. Mas uma funcionalidade por um certo tempo vai acontecer. E aí a gente vê, né, várias situações, várias pessoas com o chamado de Deus. Você consegue enxergar o chamado de Deus na vida dessas pessoas, o chamado de Deus, o talento que Deus colocou, a unção que Deus liberou, mas no meio do trajeto se perdem. No meio do caminho acontece alguma coisa que vai fazer com que eles tenham que voltar lá atrás para começar de novo a partir daí de Cristo. E aí vai funcionar, e aí vai permanecer. Porque aquilo que começa fora do Senhor, ele tem prazo de validade. Só permanece, prevalece, chega até o cumprimento de tudo, até a consumação, quem permanece no Senhor e com ele continua até o final. Agora, aquele que sai e quer fazer por si, o próprio Deus, ele depois de um certo tempo, ele tesoura, ele corta, né? Ele para, ele breca, ele fala, não, para que eu quero que você faça agora a partir de mim da maneira correta. Uau. A pergunta que não quer calar, né? Que acho que é a pergunta que todo mundo faz, e se não fez ainda, um dia vai fazer. Como descobrir o meu chamado? Pergunta assim, tá, mas eu tenho um chamado, mas qual que é o meu chamado? Como que eu descubro o meu chamado? Eu acho que é uma das perguntas que o crente mais faz. Ah, sim. Nós, enquanto pastores, né, quando pastoreamos uma igreja, era uma das coisas, uma das questões, principalmente da pessoa que chega e começa a caminhar com o Senhor e ele começa a ouvir sobre chamado. Ele quer começar a desenvolver, ele quer no desenvolver, ministério. ele está empolgado e ele quer saber, ele quer descobrir. Ele quer, eu quero saber, ele quer ouvir, ele quer uma fórmula pronta, né? Ele quer ouvir, ele quer ler em algum lugar um texto, alguma coisa que diga, é isso aqui que você tem que fazer. É isso aqui que Deus te chamou para fazer. E a grande verdade que é aquilo que a gente está dizendo. Que para você descobrir aquilo que Deus tem para você, primeiro você tem que se relacionar com Ele. Você tem que ouvir o que Ele tem para falar. E como é que eu ouço alguém? Não é parando, não é estando com a pessoa, não é ali desenvolvendo, né, um relacionamento. É a partir disso, é a partir desse momento que você começa a entender, quando você começa a ouvir a Deus, quando você para ouvi-lo. Hoje, infelizmente, a religião, ela formatou algumas coisas, né? Principalmente em relação a isso, até para manipulação, para benefício próprio. Então, assim, hoje você vê as pessoas, olha, chegou alguém no contexto congregacional e essa pessoa, de repente, tem algo que talvez até um talento ou até mesmo questões financeiras, outras questões que vão fugir da questão ali de talentos, de dons, enfim. A partir disso, né, as lideranças já começam a olhar, poxa vida, eu preciso segurar esse cara aqui comigo, né? Ele é uma bênção para mim, vai ser uma bênção. Então ele já começa, não, Deus te chamou para isso, já coloca a pessoa lá para fazer alguma coisa, para funcionar em alguma coisa, para exercer uma função denominacional, ali, congregacional, de estrutura, e não é aquilo que Deus quer, ela fica ali, de repente, fazendo obras mortas, né? A Bíblia vai falar sobre isso, obras mortas, obras que Deus não pediu para você fazer, tudo aquilo que Deus
não comissionou você, então se torna obras mortas, sim, né? sim, que muitas vezes não tem a ver com o Não chamado tem a ver dele. com o chamado específico dela. Então, é muito mais fácil você manipular uma pessoa e colocar onde você acha do que, de repente, você treinar ela para que ela tenha uma intimidade com Deus, que ela tenha uma intimidade com o Senhor, que ela mesma possa ouvir o que Deus tem para ela. Então, a religião, a questão estrutural da igreja, ela trabalha muito na necessidade dela, né? Ah, eu preciso de um ministro de louvor. Ah, chegou um cara que toca violão, que toca isso, que tem um talento no instrumento. Mas será que apesar do talento, será que é o que Deus quer para ele? Será que ele está ainda no momento que ele pode, né, adentrar esse processo do fazer? Será que ele ainda não tem que descobrir o seu ser em Deus? Quem ele é em Deus? Quem é Deus para ele? Então tudo isso eu creio que faz com que a pessoa às vezes se perca e comece errado. Então, quer descobrir o seu chamado? Ouça a Deus. Nós, como liderança, precisamos fazer com que as pessoas busquem ouvir a Deus. Criou-se uma cultura de terceirizar, a voz de Deus. Então, hoje você vê, vai ter um profeta fulano de tal em tal lugar, vai encher aquele lugar, por quê? Porque eles querem ouvir o que aquele profeta tem para falar, porque supostamente o que ele vai trazer é a voz de Deus. Mas o véu do templo se rasgou quando Jesus morreu na cruz. Então todos nós temos livre acesso à presença do Senhor e ouvir a voz dele. Mas é muito mais fácil ouvir de outra pessoa, né? Você não tem que se desgastar. Então, eu acho que o primeiro processo, a primeira coisa que tem que fazer é se achegar ao Senhor e ouvir o que ele tem para dizer. Um dos nossos chamados é ser sacerdote, a palavra diz, né? E que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. A partir do momento que nós somos, que ele nos fez reis e sacerdotes, nós temos acesso a ele, um relacionamento com ele e podemos ouvi-lo. Então, muito mais do que descobrir, a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Mas eu acho legal eu abrir aqui uma adendo em algo que você disse, até para ficar bem claro isso. Não que por um determinado tempo da nossa vida a gente não possa fluir em alguns lugares. Até mesmo por às vezes, uma necessidade da congregação, por exemplo. Né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. O Ministério Infantil, por exemplo, é um ministério na igreja que é muito difícil de se encontrar voluntários. Ninguém quer ficar com as crianças. Ninguém quer cuidar desse ministério. Então, por um momento, às vezes eu até não tenho uma habilidade nisso, ou meu chamado não está nisso, mas há uma necessidade naquele momento, isso não me impede de funcionar um tempo ali até que se levante alguém que tenha um chamado para aquilo, né? Mas o que eu tenho que entender é ouvir a voz do Senhor em relação ao meu chamado, qual que é o meu lugar no corpo, mas isso não me impede de, às vezes, funcionar por um determinado tempo, em algum lugar que às vezes é preciso, porque não tem alguém ali que se manifeste, né, que se voluntarie naquela questão. Então, acho que a gente até pode, às vezes, né, funcionar um pouquinho ali. Quantos de nós, né? Eu mesma já participei do Ministério de Louvor, já participei do Ministério de Dança, já participei de Ministério de Teatro. Acho que eu já fiz de tudo um pouco na igreja, né? E precisa na intercessão, a gente corre na intercessão, precisa em tal lugar, a gente faz de tudo um pouco. Mas no meio de tudo isso, a gente identifica qual que é o nosso chamado e o lugar que a gente pode fluir, né? Sim, eu creio, sim, com certeza. Essa questão da necessidade da igreja, ela precisa ser suprida, né? Então, se não há ainda alguém específico ali que foi identificado que talvez o ministério dela seja aquele ali no corpo, né? Logicamente que quem está ali pode fazer funcionar naquela situação, naquele momento. Mas a questão eu creio assim que, apesar disso, o que tem faltado hoje para as pessoas, para a igreja em si, é um incentivo às pessoas a chegarem ao Senhor e buscar dele a revelação. Sim. Isso não impede, se a pessoa já descobriu o propósito e ela foi, de repente, o meu chamado é pastoral. Isso não impede dela de fazer um serviço na igreja, limpar um banheiro, cuidar do estacionamento. Pelo contrário, né?
Servo é servo. Ele serve. O próprio nome diz. A primeira coisa é que nós somos servos, além dos nossos ministérios. O nosso ministério é para servir. É para servir. Então, isso não impede que as outras funcionalidades sejam supridas pela minha vida. Mas a gente precisa entender o seguinte, que dentro do macro de Deus, daquilo que Deus tem como propósito maior, como um chamado maior, a gente tem que estar encaixado dentro daquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Porque senão a gente corre o risco de ficar fazendo coisas que Deus não chamou a gente para fazer, e às vezes até por vontade, né? A maioria das pessoas, quando vem para um contexto congregacional e se converte, o que elas almejam? E isso eu falo por experiência própria. 17, 18 anos atrás, quando eu entrei na igreja, o processo era o quê? Você entrava para a igreja, se convertia e começava o quê? Começar um processo para você chegar no altar, ser um pregador, ser uma pessoa de relevância, né, para a religião. E as pessoas às vezes se empolgavam nisso. Outro queria ser cantor, daí não tinha talento, não tinha o dom, vamos dizer, para isso, e queriam ser. Por quê? Porque acha bonito. Eu começo na porta, começo com um diaconato, mas isso é só um passo, porque depois eu vou para presbítero, depois eu já vou pro altar, né? Sim, e relacionando muito o chamado a altar somente, especificamente, sim, né? A questão estrutural, né? Isso. A questão estrutural de uma igreja. Então, assim, e depois de um certo tempo você começa a entender e buscar, e você vê que não se resume, na verdade, o chamado para dentro de quatro paredes ou de uma estrutura, ele é o menor de todos. O nosso maior chamado é para ser quem nós somos, cristão, aonde nós estivermos. Então, você pode ter o teu chamado, você pode ser um advogado, um policial, um médico, um enfermeiro, seja o que for, e ali você está exercendo o teu chamado principal, que é o quê? Se parecer com Jesus, né? O nosso principal objetivo é se tornar parecido com Jesus, como diz em Efésios. Mas, voltando aqui para essa questão de ouvir a Deus, que é primordial, quando você se achega a Deus, no primeiro chamamento que ele diz, volte para mim, venha até mim, esteja comigo, a partir daí você naturalmente vai ouvir a voz de Deus. Eu creio que vai se tornar natural. Eu até separei um texto aqui para ler em Salmos 95, número 7 a 9, diz assim, ó: pois nós somos os amantes de quem ele se importa, é ele, e ele é o Deus que adoramos. Então largue tudo e ouça a voz dele. Pois é isso que ele está dizendo. Hoje, quando falo, nem pense em se fazer de surdo, como fizeram quando me testaram em Meribá e Massá, o lugar onde eles discutiram comigo, seu Criador. Seus ancestrais me desafiaram repetidamente com suas queixas, mesmo que eu os tivesse convencido do meu poder e amor. Eles ainda duvidam do meu cuidado com eles. Então aqui Deus está falando, olha, largue tudo e ouça minha voz. Então a primeira coisa, você precisa se chegar a Ele e ouvir a voz dEle, para que você dê os passos que você tem que dar. Sem a voz do Senhor, sem ouvir aquilo que Ele tem para falar ao seu coração, sem um direcionamento do céu, não faça nada. Hoje as pessoas estão fazendo as coisas porque elas acham que tem que ser daquela forma, né? Elas se preparam para uma coisa que muitas vezes Deus não quer aquilo delas. E se torna um enfado, né? Se torna enfado, cansaço, obras mortas. Isso, você ficar fazendo algo e tentando coisas que Deus não pediu para fazer. E por isso que é muito importante o relacionamento com Deus, porque quando a gente se relaciona com Ele, a gente identifica a voz dele. Então, ainda que não seja algo pessoal ali, tete a tete com Deus, que Ele use pessoas para falar comigo, eu vou saber que Ele. Porque é algo que queima no meu coração. Sim. Né? Toda vez que se fala em ouvir a voz, eu lembro de Maria Madalena. Porque quando Jesus ele ressuscitou e ele apareceu, foi a primeira pessoa que ele apareceu foi para ela.
E o que ele estava no corpo glorificado, então ela, a princípio ela não reconhece ele. Ela vê, ela acha que ele é o jardineiro. E tanto que ela pergunta, onde vocês puseram o meu mestre? E quando Jesus fala assim, Maria, é tão lindo, porque quando ele fala Maria, naquele exato momento, ela olha e fala, mestre? Rabone? Ou seja, quando ela escutou aquela voz chamando ela pelo nome, imediatamente, ainda que num corpo diferente, né, não sabemos exatamente como estava o corpo de Jesus, por que eles não reconheciam ele fisicamente, mas a voz, ela foi inconfundível. Então, assim, quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente reconhece a voz dele. A Maria, ela caminhou. Maria andava junto com os discípulos. Maria estava ali financiando o ministério de Jesus, caminhando com ele durante todo o tempo que ele teve ali. Então, assim, alguém que anda do lado de Jesus todos os dias, alguém que conversa com ele todos os dias, vai reconhecer a voz. Quem é íntimo, né? Ainda que esteja diferente. Se você chegar aqui para mim, nós convivemos há 16 anos juntos. Se você chegar aqui para mim com um capuz no rosto, uma fantasia, eu não sei, mas você falar comigo, eu vou saber que é você. Só pela tua voz. Porque é uma voz que eu conheço, uma voz que faz parte da minha vida, do meu dia a dia. Então, às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus por essa falta de relacionamento. Eu não caminho com ele, eu não tenho uma vida, ele não faz parte do meu dia a dia. Então, não é que eu não descubro o meu chamado. O Senhor, ele está falando, o Senhor está usando meios, mas eu não estou discernindo a voz. Então, é preciso discernir essa voz, é preciso desenvolver esse relacionamento. Então, é por isso que uma coisa está totalmente ligada à outra quando você diz do volte. Primeiro você volta, primeiro você se achega a mim, primeiro a gente desenvolve um relacionamento. Aí depois eu ouço a voz e aí eu vou. E aí acontece esse id. E uma coisa também que a gente ouve bastante, e eu quero até que você diga um pouquinho a respeito disso, o nosso chamado, ele está relacionado às nossas habilidades? Eu creio que sim. São as ferramentas que Deus dá, né? A maioria das pessoas que tem uma certa aptidão, um talento, um dom para fazer algo, Deus, eu creio que Ele presenteou, né? Presenteou essa pessoa já com algo específico para ela desenvolver. Mas também a gente não pode deixar de até biblicamente falando, quando Deus fala assim, cara, ele levanta improváveis, ele levanta aqueles que não são para serem, né? Os que não têm, vamos dizer assim, algo expressivo para entregar, Deus levanta essas pessoas com propósito também, assim, em situações, em áreas, em coisas que às vezes a gente impressiona a gente, né? Então, assim, não dá pra gente cravar 100%. Você tem a habilidade, tem o talento, tem o dom, e é isso que Deus quer. É nisso que você vai fluir. Isso, mas também não dá pra falar, não, mas você não vai fluir. Nós temos casos, né? Claro que não vou citar nomes aqui, mas se a gente parar para analisar, nós temos cantores gospel, né? Cristãos, que se você parar para pensar, ele não tem tanta uma voz nisso. Assim, que uau, que voz, esse cara nasceu para isso. Mas quando ele abre a boca para cantar uma canção, o céu desce. Você diz, ele nasceu para isso. Ele nasceu para isso. Embora a voz dele não seja maravilhosa. Então, nós não podemos cravar 100%, né? Nem para um lado, nem para um extremo, nem para o outro. Mas eu creio... Mas caminha junto, né? Caminha junto. Até porque habilidade e vocação, eu acredito que é a mesma coisa. Sim, né? sim. É uma vocação, uma habilidade que você tem. Então, por muitas vezes, as nossas habilidades, elas vão ser desenvolvidas no nosso chamado. No chamado. Né? Então, assim, o que eu acredito? Até por experiência própria. Que a gente pode ter habilidades, né? Uma vocação para algo, e que isso já é muito claro. Isso já é muito claro de alguém que olha para você e diz assim,
Nossa, você nasceu Nasceu para para isso. isso. E a hora que você fluir com isso dentro do teu chamado, você vai voar, né? Algo que a gente que você já consegue identificar. Mas que, como você falou, não dá para cravar. Por quê? Porque existem pessoas que o Senhor vai usar, que muitas vezes ele até já deu uma palavra, entregou algo, e que você olha e fala assim, nossa, mas ela? Né? Essa pessoa nisso? Porque quando você olha, você não consegue enxergar essa habilidade. Mas à medida que você obedece, na medida que você obedece Sim. e desenvolve isso, você vai essa coisa vai saindo para fora, Vai fluir, né? Vai fluir. essa vocação, essa habilidade, enfim, ela começa a ser externada e você simplesmente descobre que sim, de fato era a minha vocação, né? Ela não era visível. Era o que Deus queria de fato, né? Né? Então, assim, tem os dois lados. Aquele que é visível, é aquele que vai desenvolver a partir, né, da obediência à voz do Senhor. O que a gente não pode é nesse meio, ser alguém que fica tentando fazer algo, achando Isso. que não, mas eu vou desenvolver, não, mas e não é. E não é. Então, eu creio que esse é aquilo que a gente começou falando, né? Menos pior você ficar parado, sem dar o passo, do que você caminhar uma milha e depois ter que voltar. Então, espera, né? Espera, ouve a Deus, ouve aquilo que Deus tem. A Bíblia diz que o Senhor capacita aqueles quem Ele chama, né? Então, puxa vida, mas eu não tenho talento para isso, não sei fazer isso, não é comigo. Tá, mas se Deus está falando, faça, vai. Exatamente. É isso que a gente precisa, saber se a voz que a gente está ouvindo é a voz de Deus. Eu creio que é a base. Se não é a mais voz importante. daquilo que a gente quer. Porque normalmente, a gente também nunca pode cravar 100% álcool, mas normalmente, quando Deus chama, a primeira coisa é a gente já... Não é para isso. Essa coisa que fica muito dentro da gente, assim, de, não, eu quero isso, desconfie um pouco, porque normalmente quando o Senhor chama a gente para algo, a gente tenta se esconder disso. O ser humano, o corpo corruptível, o homem corruptível que está dentro de nós, ele sempre quer estar em foco. Ele sempre quer ser aquele que está em evidência. Então ele quer ser o melhor pregador, ele quer ser o cantor. Mas a gente tem que entender que existem bastidores na obra de Deus, tão importantes quanto qualquer outra função. E só que o nosso homem corruptível, ele não quer muitas vezes esse lugar. Ele não aceita ser chamado para ser, enquanto o cara está lá cantando, adorando, ele está lá nos bastidores intercedendo. Multidões, Enquanto o cara está sendo aplaudido, entre aspas, lá, fazendo sucesso, né? Ele não quer ser aquele que está lá atrás orando onde ninguém está vendo. Onde ninguém está vendo. Então, essa questão é muito complicado nesse momento, né? De aceitar o chamamento de Deus, o chamado de Deus. Então, todos nós queremos, Deus me chamou para ser... Eu não sou o auxiliar, eu quero ser o cara, vamos dizer assim. Lá no Vale de Ossos Secos, todo mundo quer ser o profeta, ninguém quer ser o osso seco. É ou não é? É verdade. Todo mundo quer ser a voz, o profeta que vai profetizar, mas e os ossos secos? Você levantou um exército ali. Então, muitas vezes, você não é o profeta, mas você é um osso que vai se tornar parte de um exército. Então, ouvir a Deus, e que por mais... E que aquilo que você vai fazer dentro desse exército é tão grandioso quanto a voz do profeta. E é a única coisa que vai trazer plenitude da sua vida. Porque por mais que você realize, funcione naquilo que você quer, por exemplo, Deus me chamou para ser o intercessor lá dos bastidores, lá, aquele que está lá guerreando, mas eu queria ser o cantor, vamos usar esse exemplo. E aí ele começa a funcionar, vai lá, faz aula de canto, ele busca isso.
né? E aí ele começa a funcionar. Não, eu aprendi a tocar um violão, então eu aprendi a cantar, eu conheço agora isso, aquilo, de tudo relacionado a isso, a essa área, e ele começa a funcionar. Mas eu tenho a certeza, ele pode ficar feliz por um tempo, ficar ali alegre, mas uma coisa eu posso dizer com certeza, ele não vai ser pleno. Como se ele estivesse lá cumprindo aquilo que Deus chamou ele para ser, que é estar lá nos bastidores. Lá ele vai ser pleno. Mas não se trata do que a gente gosta de fazer. Se trata daquilo que Deus tem para nós. E às vezes não é nem questão de gostar, mas é a forma errada de enxergar as coisas. De ver relevância naquilo que é evidente, em plataforma, naquilo que parece ser maior. Né? Na verdade, quem ainda olha as coisas assim, quem ainda acha que é mais relevante estar num altar ou estar num lugar onde atrai multidões, onde você é visto, ainda não entendeu Jesus de verdade. Ainda não conheceu a simplicidade de Jesus. Porque quem entende isso de verdade vai ver a beleza do bastidor. Vai ver a beleza de não ser a flecha que é lançada, mas de repente ser só o arco. Né? De ser aquele que ninguém vê. A Viviane Martinello tem falado muito nos últimos tempos sobre os snipers de Deus. Né? Que aqueles que estão escondidos ali, mas que são certeiros, que quando eles atiram, sim, é certo. Então, assim, só que esses ninguém são vistos. Eles não são vistos. Né? Geralmente são aqueles que estão escondidos no topo de algum lugar, ali com as suas armas. Só que quando eles atiram, eles são certeiros. E Deus precisa de homens e mulheres que não estão procurando ser vistos, né? Mas que são certeiros naquilo que ele tem. Né? Certeiros no propósito, de lançadores. Né? A gente sempre fala de apóstolos na Bíblia, de pessoas de relevância, mas a gente não fala dos homens que instruíram eles, né? Das pessoas que estavam por trás disso. Né? A gente fala de Paulo, mas não fala de Barnabé. A gente fala... por quê? Porque para nós relevante é aquele que aparece. É aquele que andou, né? Aquele que foi. Paulo andou na Ásia toda, enfim. Mas é isso mesmo. Essa questão de não... De você querer a plataforma, de querer a evidência, muitas vezes ela te atrasa para o processo original daquilo que você foi criado, para o seu chamamento original. Então, não ouvir a Deus, é um ato de rebelião. É que a gente não se atenta para isso, a gente tenta romantizar algumas coisas, mas não ouvir a Deus é um ato de rebelião. Você se rebela contra Deus, se rebela contra a vontade de Deus. Claro que a misericórdia e a graça do Senhor, ela vai te dando ali um tempo para você se arrepender, voltar e trilhar o caminho correto. Mas isso deveria ser uma preocupação de cada cristão em estar no centro da vontade do Senhor. Né? Às vezes a pessoa está funcionando em alguma coisa, mas a vida dela está toda desregrada, nada dá certo na vida, no dia a dia. Daí você para pensar, mas puxa vida, a pessoa faz a obra, tá ali, não sei o quê. Por que não dá certo? Porque às vezes a obra que ela está fazendo é a obra dela, não é a obra de Deus. Né? Porque a plenitude do Senhor ela vai alcançar dentro do propósito do original de cada pessoa. Então não se trata de ficar se debatendo para descobrir o que Deus tem. É só você se achegar a Ele, ouvir as instruções, ouvir a voz dEle. No processo da caminhada você vai sendo treinado. A gente vai ver grandes homens de Deus que foram chamados especificamente para algumas coisas específicas na caminhada da sua existência, que quando foram chamados falaram, eu não sei fazer isso, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Né? E aí o que Deus fez? Não, vai que no trajeto você vai ser treinado. No trajeto você vai adquirir aquilo que você precisa, na obediência do ID. As ferramentas necessárias.
Então é muito importante você seguir aquilo que Deus está falando, né? Todas as coisas que você recebe de Deus no projeto de Deus, original de Deus, permanece. Aquilo que não é de Deus não vai permanecer. E aí a frustração. Quantas pessoas que você encontra que se desviaram, né, do evangelho, abandonaram, por quê? Porque se frustraram. Encaixaram ela, em vez de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz do homem, e de repente a voz do homem veio de encontro à sua vontade carnal, e aí ela começou a fazer algo que não deu certo. Quantas pessoas, amor, a gente já ouviu? E aí, como pastores, volto a dizer, de pessoas que chegavam e falavam, olha, Deus me deu essa direção, me deu essa visão, me deu isso aqui, Deus falou isso. Aí passavam uns dias, alguns meses, a pessoa vinha, não, Deus já falou outra coisa. Cara, Deus é Deus, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus que fica mudando de pensamento, de atitude, como muda de roupa. Então, você estava errado. Mas as pessoas dificilmente vão admitir que elas tomaram um caminho que elas queriam, pela sua vontade, e atribuíram a Deus. Então, assim, como pastor, eu tenho muito receio, assim, eu não bato de frente com a pessoa, porque quando a pessoa chega falando para você, ó, Deus me falou, Deus me deu a direção, cara, quem é você para disputar com o Deus dela? Mas a maioria, eu digo isso, que a maioria das pessoas que chegam falando, Deus me deu essa direção, Deus falou isso, a maioria dessas pessoas, elas estão querendo achar uma base para fazer as suas vontades, os desejos do seu coração, da sua carne, e querem colocar na conta de Deus. E Deus não paga esse tipo de conta. Deus só fala que Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Deus não nos deu algo em branco para a gente fazer o que a gente quer e depois Ele consertar. Ainda assim, pela misericórdia, Ele conserta muitas vezes, mas quando há arrependimento, quando você volta e reconhece. Agora, a gente tem que se preocupar com isso como igreja, né? A gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que... se os líderes, os pastores, os líderes que estão à frente de um povo, que estão ali para ensinar, eles se preocupassem, e eles, quando eu digo eles, eu me incluo porque eu também sou pastor. Se a gente se preocupasse em ensinar o povo, em incentivar eles a ouvirem a voz de Deus e não somente a minha voz, incentivasse eles a buscar o Senhor de fato, tudo isso seria amenizado. Por quê? Porque quem ouve a voz de Deus, ele tem duas decisões, ou renunciar, ou rejeitar, ou seguir, né? Isso tornaria até a vida do pastor mais fácil. Lógico. Mais leve. A gente pararia de ficar tendo que apagar incêndio toda hora, né? A pessoa lá, vamos usar um exemplo bem prático assim do nosso dia a dia. O cara trabalha, é um trabalhador que o salário dele é lá uns R$2.000, por exemplo. Aí ele conseguiu financiar um carro de R$1.300 por mês. E aí ele leva lá para o pastor e fala, olha a bênção que eu recebi, ainda coloca até o adesivo lá, Deus que me deu. Né? E aí passa 3 meses e ele está lá chorando, pastor, ora porque eu tô com o carro atrasado, não consegui pagar documento. E aí você pensa, cara, mas não foi Deus que te deu? Não foi uma bênção do Senhor? A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Então o que aconteceu? Não, mas Deus falou que eu podia, Deus não falou. Você foi lá e fez por você que quis. Né? Só que você não planejou, você não pensou, e eu acredito que Deus ainda criou algumas coisas para você não fazer e você passou por cima daquilo que muitas vezes Deus estava falando, Deus falou... Aí foi o inimigo que se levantou. Daí fala, não, o diabo foi vencido na cruz do Calvário mais de 2.000 anos atrás, ele não tem poder sobre aqueles que são filhos de Deus. Não dá para jogar na conta dele isso. Somos nós que muitas vezes queremos fazer a nossa vontade, do nosso jeito, e aí a gente quer que Deus abençoe, porque é isso que acontece. Eu faço o meu projeto e Deus tem que abençoar. É assim todo final de ano na maioria das igrejas, é ou não é? Faça seu projeto de vida e traga aqui no altar como oferta para que seja abençoado.
E vai dar certo. Chega no final do ano, se você for parar para reler lá, 90% daquilo que você fez, o projeto não deu certo. E aí Deus que falhou. Ah, mas Deus, você não me honrou porque eu dei a oferta. Eu fiz isso, eu orei em cima disso, eu levei para o Senhor abençoar. Não, mas não é assim. Você deveria ter colocado, meu projeto de vida é fazer a vontade de Deus na minha vida. Porque a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, a minha não é. Qual é o seu projeto de vida para mim, né? Qual é o seu projeto? Então, assim, e assim também é no chamado. Deus, eu vou fazer um curso teológico, eu vou estudar, eu vou fazer isso para que o Senhor me torne, abençoe minha vida como um pregador da palavra de renome. Tá, e se Deus quer que você seja aqueles caras que leva a palavra com a sua vida no ambiente de trabalho? Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus vai dar direcionamento e clareza para nós. Para a gente encerrar aqui e ficar claro algo. A gente precisa entender essa questão do que é realmente importante, né? Do que é relevante em relação àquilo que os nossos olhos julgam como simples, né? Mas enquanto a gente precisa ser trabalhado nisso, nós somos chamados para algo e, de repente, eu reconheço que é a voz do Senhor. Eu sei que Ele está me chamando para algo, mas quando eu olho para mim, parece que eu não me encaixo nisso, eu não vejo em mim habilidades para isso. Eu estou perguntando isso porque foi uma experiência minha. O Senhor, quando Ele me chamou, principalmente Ele no pastoreio, foi algo que eu entrei em crise, porque eu falava assim, Deus, isso não tem a ver comigo. Embora o pastoreio ele não esteja relacionado somente a um altar, a microfone, a pregar a palavra, a coisas assim, muito pelo contrário, o pastoreio em si é cuidado de pessoas, né? Mas como a gente estava à frente de uma obra, nós também teríamos que fazer isso. Então foi umas coisas que me gerou crise, porque eu era aquela pessoa que tinha medo do microfone, eu era aquela pessoa que pensar em falar em público era assustador para mim. Eu lembro de cenas que a gente fazendo aula de canto, não sei se você se lembra. Nós íamos num grupinho da igreja fazer aula de canto e todo mundo tinha que cantar ali, fazer sua parte. A hora que eu tinha que cantar, eu fazia fechar as portas e as janelas e todo mundo sair para fora. Para ninguém ficar olhando para mim, porque só de eu ficar ali todo mundo me olhando já me gerava um desespero. Então eu tinha muito isso. E aí, quando eu começava a falar, eu já travava. Então, era muito improvável isso para mim. E já começava a gerar crise. Né? Porque, assim, por que Deus está me chamando numa coisa que eu não vou funcionar? Né? Ou até mesmo quando a expectativa é outra. Você pensa algo, como você estava dizendo, eu imagino algo, mas Deus me quer em algo totalmente diferente daquilo que eu gerei expectativa. Uhum. Tá. Dentro disso tudo, como que eu consigo encontrar a plenitude naquilo que Deus me chamou? Como que eu consigo encontrar a plenitude no meu chamado? Né? Mesmo achando até então, né, às vezes que não é aquilo que eu queria ou que eu imaginava. Primeiro pela obediência, né? Obedecer a Deus, a voz de Deus, ao chamado dele, não é uma opção. Não deveria ser, pelo menos. Se você começa a caminhar em cima daquilo que Deus te chamou, mesmo que você tenha esses receios, o temor, o medo, né? Porque eu vejo assim que existe o medo e existe o temor. O medo ele te paralisa. O temor ele só te conduz com mais segurança. Na verdade, o temor ele te traz segurança. Ele guarda o seu coração. Então, todas as vezes que em tudo que você for fazer para Deus, o temor ele tem que estar acima de tudo. Por quê? Porque ele te protege, ele guarda o seu coração. Né? A gente tem exemplos aí de cantores gospel que talvez eles começaram a fazer até no começo com temor. Mas depois perderam o temor e se perderam na caminhada, na jornada. Então, esse processo de temor, ele é muito importante.
Mas eu creio que a obediência de você caminhar sobre aquilo que está proposto é a melhor escolha. E nessa caminhada você vai adquirindo, vai treinando as habilidades que Deus já te deu, que você às vezes nem você enxerga. Então hoje, depois de um certo tempo, você começa a olhar e falar, uau, hoje eu estou fluindo nisso, e você começa a se sentir pleno naquilo. E aquilo já passa a ser um estilo de vida seu, né? Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, ele teve muitos questionamentos, medos, e fez coisas que talvez teve momentos que ele queria desistir, voltar, mas teve um certo momento da sua história, quase lá na chegada, Deus levou ele para o alto do monte, chamou ele lá e mostrou para ele, falou, olha lá, por mais que ele não entrou, Deus realizou e falou, olha, aquilo ali foi a plenitude para Moisés. Tanto que a Bíblia diz que ele se alegra, que ele fica ali extasiado em ver aquilo. Então, é assim também na nossa trajetória. Quando você recebe, talvez, a palavra, você coloca um monte de argumentos e até válidos, de certa forma, naquele momento. Mas quando você põe o pé, quando você toca nas águas e vê o mar se abrir, fala, uau, dá certo. É isso mesmo. E aí você começa a viver a plenitude dentro de você, né? E a plenitude do chamado de Deus é algo muito, muito top, assim, muito, muito legal, porque a maioria, quando você se sente pleno, não é quando você se sai bem ou se dá bem em alguma coisa, mas é quando aquilo que você fez bem para alguém. Aquilo que você realizou, aquilo que você falou. Tem coisas que eu lembro que em conversas pastorais, pessoas chegavam desesperadas e falavam coisas que na hora você pensava, meu Deus, que eu vou dizer para essa pessoa na hora que ela tá te falando? Mas quando você abre a boca e começa a falar, saem coisas que nem você mesmo imagina de onde veio aquilo. Por quê? Porque é o Espírito Santo falando através de você. E aí a pessoa, quando você despede aquela pessoa, ela vai embora sorridente, agradece, né? Feliz, diferente, e você fala, cara, que top, cara. Que bênção, né? E aí, o temor vai fazer com que você guarde o coração de saber que não foi você, que foi Deus que fez através de você. Você só foi o canal. E enquanto isso tiver, beleza. O problema é quando você começa, uau, eu sou top, hein? Olha, lembra que eu falei lá? Olha que eu falei, gerou um efeito. Não é você, não somos nós. É Ele. Então o chamado tem a ver com Ele, com a voz dEle, com a vontade dEle, com a força dEle, com o poder dEle, com a unção dEle. Não tem a ver com a gente. As coisas que Ele traz para fora. Aquilo que Ele traz, aquilo que Ele faz. Então encontrar esse lugar de plenitude no chamado é o temor, não o medo, o temor, ele faz parte. De você também se sentir incapaz de fazer, também faz parte. A obediência de estar num lugar, ainda que eu a princípio não entenda porquê e não me sinta capaz, mas eu estou obedecendo uma voz. Né? E à medida que eu vou obedecendo, a capacitação do céu vai vindo sobre mim. Eu vou desenvolvendo a minha vida, porque de fato, eu acho que estar no lugar certo, na hora certa, traz a plenitude. Sim, né? sim. Vai trazer a plenitude. E aí vai chegar um momento que é o momento que chegou na minha vida e que simplesmente eu vou olhar e vou pensar assim, uau, eu nasci para isso. E uma coisa muito importante que a gente precisa também ter no nosso coração em relação ao chamado, que é nunca se comparar com o chamado do outro, com o funcionamento do outro, com o fruto do outro. Deus tem uma medida dentro do chamado para cada um de nós. Por muito tempo eu me comparei com outros pastores, com outros ministérios, com outras igrejas, com frutificação de outras pessoas, e aquilo muitas vezes fez com que eu fizesse coisas da minha força, porque eu queria dar uma ajuda para Deus, porque eu achava que Deus não estava sendo suficiente, talvez, no processo que eu estava vivendo. Então, não se comparar, nunca. No que você fizer, no que você estiver fazendo para Deus, não importa quantas pessoas vão alcançar, não importa nada disso. Importa que
Se você está fazendo para Deus, às vezes a tua semente é para uma pessoa. Como pode ser para milhares, não importa. Se ela frutificar dentro daquilo que Deus quer que frutifique, a satisfação vem. Então não se comparar, não faça somente aquilo que Deus chamou você para fazer. Né? Não misture, eu olhei lá, está funcionando isso lá em tal lugar, eu vou trazer aqui. Não, se Deus te deu uma visão, Deus te deu um propósito, Deus te deu um caminho, Deus te deu uma revelação, caminhe sobre isso, porque é isso que vai fazer funcionar. Se você começar a misturar muito, você mesmo pode ser o causador da frustração que você pode viver mais para frente. Exatamente o que diz lá em Josué, né? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Sim, medita nele dia e noite. Né? Tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Porque se você fizer, você vai prosperar funcionar no seu caminho e você vai ser bem-sucedido. Isso aqui é muito lindo, olha só. Tudo que está escrito, se você fizer conforme, na forma, de acordo com tudo que está escrito, vai fazer com... Olha só que texto interessante. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso aqui é a receita. A receita de você ser pleno no teu chamado, naquilo que você está fazendo. E olha só o que diz Isaías 58:11. Até o tempo em que o Senhor me guiará continuamente e fartará a minha alma em lugares áridos e fortificará os meus ossos e serei como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Para aqueles que ouvem a Deus, para aqueles que caminham segundo o propósito de Deus, segundo o chamado do Senhor. Né? A própria Bíblia tem um texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas continua, e que caminham, ou que vivem, ou que seguem segundo o propósito de Deus, segundo o propósito daquilo que foi chamado por Deus. Então viver isso é de suma importância, e eu creio que o chamado ele é simples. Ele se resume em se achegar a Deus, ouvir a sua voz e caminhar com Ele sobre aquilo que Ele já... Sobre o seu comando. Sobre o seu comando e sobre aquilo que Ele já planejou e projetou para nós. Porque aí você vai ser bem-sucedido. Amém. É encontrar com Ele todo dia, na viração do dia, como Adão fazia, e ouvir as instruções dele para cada dia, né? Aquilo que ele tem, aquilo que ele quer, e caminhar. É muito mais simples do que a gente imagina, né? A gente só precisa ouvir a voz e caminhar sobre essa voz. É a gente que complica, né? Já dizia Thales. É verdade. É verdade. Mas é isso. Amém. Glória a Deus. Né? E que eu e você, nós possamos cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, né? Ouvir a voz e cumprir, obedecer e viver essa plenitude em Deus daquilo que Ele tem para nós. Em nome de Jesus, porque quer ser próspero, quer ser bem-sucedido, faça o que Deus falou. Caminha para com você Ele. Fazer, viver com Ele. Segundo está escrito, medita nisso dia e noite. Sim, não tem outra fórmula. Não importa o que os coaches vão dizer para você. Se você tiver isso aqui no seu coração, na sua vida, como primícia de vida, de chamado, você vai ser bem-sucedido e você vai ser próspero. Né? Não pense em prosperidade somente financeira, né? Mas a prosperidade do céu, ela abrange todas as áreas da nossa vida, inclusive na satisfação de todas as coisas, né? Porque Paulo foi bem sucedido porque ele seguiu as instruções, ele viveu tudo aquilo que ele precisava viver, segundo o que Deus falou, tanto que no final da sua vida ele diz: olha, eu trilhei, eu caminhei, eu combati o bom combate, eu fiz, de fato, guardei a fé, guardou o coração, permaneceu no Senhor, e ele foi bem sucedido, tanto que quantos mil anos depois a gente fala nele, a gente vê, a gente se baseia, a gente caminha sobre aquilo que estão as instruções dele ainda. Então é isso que vai fazer com que a gente seja relevante naquilo que Deus chamou a gente para ser e nessa terra, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você ainda não assistiu o último podcast que nós falamos sobre propósito, vai lá, vai assistir, porque é bem legal, porque um está interligado no outro e é uma sequência que esclarece bastante dúvidas que às vezes a gente
tem em relação ao nosso propósito e chamado. Mas é isso. Amém. Deus abençoe vocês. Abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Beijo no coração de todos. Amém.